aproveitar e fazer 2 perguntas, aí você, sintetiza da forma que você quiser. Tá bom, querido. Como o acesso a vidas passadas pode nos ajudar na vida atual e a terapia de regressão uma ferramenta de autoconhecimento profundo? Tá. Bom, na primeira parte da pergunta, eu vou colocar 2 casos aqui que eu separei Sim, fica à vontade. coincidentemente, Sim. tá? Mas não é coincidência. Eu até estava dando uma revisada aqui e calhou justamente aí com essa pergunta. Eu vou ler eles, tá, na Sim, íntegra, tá? sim, Pode ficar meio que esquisito, mas acho que em essência dá para entender, porque são muitos, tá? sim. Pô, você imagina, né? Quase 2 anos, sei lá, mais de 3.000 regressões, não tem como lembrar de tudo. Eu lembro de Não. algumas coisas, né? Algumas coisas que marcaram, mas ultimamente eu venho anotando, né? Eu faço muitas coisas, tá, Sim. Priscila? E às vezes eu fico triste porque o dia só tem 24 horas, tá? Não dá tempo. Não dá tempo, não dá Sim, tempo. De forma geral, eu fico sempre meio que devendo, assim, parece, sim. sabe? Eu tenho Aquela tanta sensação, né. coisa, eu Sim, tenho tantos planos, tenho tantos projetos, vários projetos engavetados, porque eu não sim, consigo encaixar esses tempos. E nos últimos anos eu estou priorizando, eu estou conciliando, não é que nem eu estou tentando, eu estou sim, conciliando a minha vida pessoal com a minha vida profissional. sim. Eu sou do tipo de cara que ama o que faz. E faz E com isso é amor, maravilhoso. né. Sim, Faço com muito amor, faço com muita sim, dedicação, muita responsabilidade, muita seriedade, muito comprometimento, tá? sim. Então, obviamente que isso é bom. Mas uma certa forma, quando você faz o que você ama, às vezes isso não é tão bom. Eu vou explicar por Verdade. quê. Porque Sim, você fica muito ligado no trabalho, você fica sim, workaholic, né? De forma geral, mesmo quando eu fazia o que eu não gostava, eu também já era um pouco workaholic. Sou metódico, gosto de entregar as coisas, sabe? sim, E gosto de cuidar das coisas que eu faço, mesmo quando eu não gostava do que eu fazia. Então, você imagina sim. amando o que Agora, você né. faz. Sim. É. Diferente, sim. Então, é claro que eu me cedi demais, tá, nos últimos tempos. Antes da pandemia, alguns anos antes, cheguei a atender em 4 espaços ao mesmo tempo, Nossa. 4 Sim, consultórios, né? sim. Tipo, totalmente insano, vamos assim dizer, tá? Loucura Entendo. total que eu fiz, Sim, porque aquilo era um caos, conciliar 4 agendas em lugares diferentes, né? imagino, hein. Em lugares físicos diferentes, né? Sim, Fora sim, os atendimentos à distância, loucura. Então, na pandemia e chegando perto da pandemia, 2018, 2019, e depois a pandemia, isso explodiu. Eu já estava já com um número muito grande de atendimentos e eu perdi a mão, sabe? sim. Então, isso até me fez mal fisicamente, eu, também a minha esposa, e aí a gente precisou colocar o pé no chão, né? Sim, Voltar, sim. assim, centrar, aterrar e priorizar a encarnação. A Matéria, encarnação é sim. matéria, pô. Se eu não Sim, tiver com com o certeza. corpo funcionando, eu vou fazer o quê? Não vou entregar nada, né? Verdade. Então, hoje em dia, eu acabo priorizando buscar conciliar, né? Sim, Então, encontrar aí o equilíbrio disso, eu já estou caminhando bem, mas mesmo que assim ainda eu bom. acho que eu trabalho muito, né? Graças a Deus, não é reclamação, tá? Sim, E fazendo então sobre os 2 casos, né? Então, como que eram muitas coisas, eu fui sim, separando aos pouquinhos. Então, infelizmente, eu não coloquei muitas sim, documentações, porque sempre estava com pouco tempo fazendo as coisas, mas nos últimos anos eu estou meio que consertando isso. Eu sim. tenho um banco de dados muito grande dessas regressões, eu tenho um projeto que eu vou começar nas próximas semanas a voltar a atualizar os casos de regressão lá no meu Que canal, interessante, né? hein. Sim, Então, vou pedir para o pessoal que não acompanha o meu canal, tem bastante material no meu canal, ele está meio sim. parado, mas tem muito conteúdo lá, para me procurar no youtube.com/Sol do Everest, número 2, tudo juntinho, né? Ou procurar Sol do Everest, que aí vai poder ver. Assina lá o canal, curte lá Eu os vídeos e vou tudo mais. curtir tudo, hein. Muito bom, Priscila, muito bom. Bom, vou falar de 2 casos, né? Teve uma vez Sim, uma moça que me procurou porque ela não consegue se relacionar afetivamente, tá? sim, Ela não consegue se entregar nas relações
e ela não consegue ter amigos nessa vida, tá? Sim, Ela sempre está mais voltada ao trabalho, tá? Então são queixas assim, Jefferson, uma das coisas que mais, sabe, me trouxeram aqui é que eu não consigo me relacionar afetivamente, sempre dá problema, não vai para sim, frente, não consegue se entregar, quando ela está se relacionando, ela não se entrega, fica na sim. defensiva, na resistência, quase não tem amigos, né, na vida, e ainda foca muito só no trabalho, né? E aí, uma das regressões que foram mostradas para ela era uma mulher negra, tá? Ela era muito bonita, Sim. ela era uma empregada de uma família que era rica. Ela trabalhava na casa dessa família e o filho daquela família se apaixonou por ela. Eles tinham mais ou Em menos a casa, mesma sim, idade, a mesma idade. sim, E ela também se apaixonou por ele, né? Bom, aquela história tipo meio de filme, né? Meio de sim, novela, né? Tipo aquele amor proibido, né? Não vai dar sim. certo, né? A novela imita a vida, A né? vida é assim mesmo? É, é. E, bom, de qualquer forma, eles começaram a namorar escondidos. Depois eles assumiram o namoro. O filho enfrenta a família, bancando o namoro com ela. Então, Sim, ela, que é essa pessoa que eu estou atendendo, é a empregada, né, sim, dessa família. A família não gosta, rejeita ela, né? Mas mesmo assim ele tenta bater de frente. Mas chega um ponto que ela vê que ele não vai conseguir levar esse relacionamento para frente, vai ser muito caro para ele, sim, né? sim, Ele não vai ter fibra para segurar essa relação. E ela então decide terminar o relacionamento. Ela termina sem ele ter sim, terminado, né? sim, Bom, ela sai dessa casa, ela vai trabalhar numa outra casa com uma mulher que era viúva e ela era rica. Ela se torna assim uma pessoa totalmente eficiente e voltada para o trabalho. do Ela trabalho, sim. ela não se relaciona com mais ninguém, ela não tem mais Se nenhuma fechou, relação. né? Se Sim, fechou totalmente sim, e ficou só trabalhando como empregada dessa outra mulher, então, sim, até ela morrer. Foi sim, isso, né? sim, Então, ou seja, olha a sintonia que o mentor mostrou dela, tá? Exatamente as dificuldades que ela tem. Ela não consegue se conectar, então, afetivamente, ou seja, ela está sim. ainda assim, ela estava ainda Conectada, sintonizada nessa encarnação, sim, entende? Não consegue se entregar, porque olha o que aconteceu com aquela sim, história. Ela não tem amigos, ela não tinha nenhum amigo naquela encarnação. sim. E ela só trabalha hoje, e ela só trabalhou naquela vida até a morte, Olha, muito. entende? Entendo, Então, muito interessante. explica como o Sim, exemplo que você deu também, né? sim, sim, E também desliga ela disso. Aí tem também o lado, aí lá do mundo espiritual, as sim, orientações. Então, esse é um arremate, né? E o outro caso era de uma mulher que buscou a terapia e ela tem uma autoestima muito baixa, tá? E problemas de distúrbio com excesso de alimentação e sobrepeso, sim, tá? sim, Bom, em uma das regressões, então, dentro da terapia, num protocolo, né, que eu trabalho, ela também foi uma mulher negra, tá? Não é que todo mundo é uma mulher negra, tá? Mas é que sim. coincidentemente aí foi uma mulher Coincidente. negra, né? Ela era pobre, trabalhava como uma empregada e cozinheira para uma mulher que era muito rica, tá? Sim, Essa mulher ela tinha uma mansão, tal. Então você vê aquela história que todo mundo diz, né? sim. Nós somos rainha, que é rei, que Não é real, não. não é real, tá? Então, gente, não cai Sim, nessa, porque a não. maioria você não é nada importante, tá? A maioria Verdade. você é a pessoa comum. Agora, pode ser que Sim, você tenha em uma ou outra vivido alguma pode. coisa próximo da realeza, alguma coisa assim, ou pode ter tido um cargo importante, sei lá, em uma Sim, instituição ou uma organização, pode, tá? Mas no geral é mais vidas comuns, né? sim, Bom, ela trabalha nessa família, ela ela tinha uma vida com muitas privações.
porque ela era pobre e Sim, ela era uma empregada assim que não ganhava quase nada, né? E mais o tempo passando, né? Ela começou a comer como essa patroa era muito rica, ela tinha muita abundância, sim, ela comia e sobrava muita comida. E ela começou a pegar os restos, não é que os restos estavam estragados, ela pegava o resto das comidas. sim, Como ela tinha muitas privações na vida dela, ela comia desesperadamente, levava essas sim, coisas para casa, sabe? sim. E ela ficava sempre pegando os restos que Que sobrava das sobrava. Sim, peças, sim, do que ela mesma participava ali fazendo, né? E ela foi ficando obesa, né? E ela foi ficando com baixa autoestima. Então, ela era sim, pobre, ela passava privações, ela ficou obesa e a autoestima dela foi pro saco sim, dessa história, né? sim, A relação dela era horrível, ela praticamente não tinha relações, né? Afetivas por conta disso sim, por causa disso. e é por complicação ali da saúde ela acaba morrendo, né? E ela buscou a terapia justamente para entender por que a autoestima dela era tão baixa Sim, e por que ela tem distúrbios com excesso de alimentação e sobrepeso, uma coisa que já acompanha ela nessa encarnação há muito sim, tempo. Olha a sintonia que ela estava. sim, Detalhe, essas histórias aqui, tá, que eu estou passando, elas todas foram acessadas na modalidade à distância, tá? sim. Detalhe, a Viviane, que então é a minha esposa que trabalha comigo, que faz os acessos, ela não sabe nada do que a pessoa está buscando. Ela é totalmente neutra, ela nem Neutra, sabe quem que é a sim, pessoa, entende? sim. Não, Então, ou seja, ela trouxe as histórias exatamente do que ela precisava, sim, ok? Porque é sim. a mentoria espiritual da pessoa atendida que está trazendo a recordação para ela, tá? Então, são dois casos que exemplifica bem, né, como Sim, que a terapia é trabalhada, né, e como que a pessoa consegue entender alguns porquês e conseguir transmutar, porque além de desligar ela terapeuticamente, ela entende da onde que são as causas. Hoje ela está vivendo sim, efeito e repetindo verdade. o padrão passado. Ela não precisa mais viver isso, ela pode fazer diferente, e aí ela tem essa sacada e o jogo muda.